Bom, pessoal, e agora a gente vai falar então do nosso último tema, tá? Primeira coisa aí, quando a gente fala de nulidades, tem que prestar atenção aí nos artigos do Código de Processo Penal, artigo 563 ao artigo 573, tá? A nulidade, na verdade, ela é uma sanção que é imposta pelo juiz, tá? Quando se verifica que um ato processual foi defeituoso, tá bom? Ou seja, quando o ato processual, né, ele tá ali em desacordo com a norma processual, causando então prejuízo ao direito da parte ou, né, uma presunção legal de que esse prejuízo aconteceu, tá? Então, dentro do sistema de nulidades, a gente tem aí as nulidades que são processuais penais, que estão ali de forma explícita dentro do CPP, tá? Elas são chamadas de nulidades típicas e as nulidades atípicas seriam aquelas que implícitas aí dentro do sistema acusatório e tem uma natureza de garantia constitucional, tá? Então, essa tipicidade, ou seja, esse encaixe ali, né, da norma, da nulidade processual ali prevista, ela é uma formalidade que vai assegurar aí um processo justo, tá? E é claro que tem por finalidade fazer valer o jus puniendi, óbvio, mas sem também descuidar, né, de impor um limite a esse poder punitivo estatal, tá? Então, assim, quando a gente fala de tipicidade e atipicidade dentro do ato processual, nada mais está se falando da sua prática, né, em consonância, né, em concordância com as disposições constitucionais e também legais, tá? Agora, a atipicidade do ato processual, ela ocorre ao contrário, tá bom? Quando esse ato ele é realizado sem a observância das exigências constitucionais ou das exigências legais, tá? Bem, quando a gente classifica aí, né, você encontra aí na apostila que eu dei para vocês algumas classificações, tá, de nulidade, cujo vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá bom? Mas o mais importante é a gente trazer aqui os princípios, tá? Os princípios que informam as nulidades. Quais são esses princípios, né? Bem, primeiro é o princípio da transcendência, tá bom? O que é isso? Isso significa dizer que não há nulidade sem que haja um prejuízo, tá? Isso é o princípio da transcendência. Segundo princípio, conservação dos atos processuais. O que é isso? Por meio desse princípio, né, se prevê que a incompetência do juízo, né, somente vai anular atos decisórios, tá? Então, quando se verifica aí, né, que houve uma incompetência do juízo, somente serão anulados os atos decisórios. Terceiro princípio, de que não é dado a alguém se beneficiar da própria torpeza, ou seja, a parte que deu causa à nulidade, né, ao esse defeito ensejador da nulidade, não pode alegá-la posteriormente, tá? Então, esse é o princípio de que não é dado, tá, a alguém se beneficiar de sua própria torpeza. Ou seja, a parte ali, né, se por acaso ela ensejar aquela nulidade, ela não pode posteriormente valer-se dessa nulidade, ok? Quarto princípio, princípio do interesse, tá? Então, o que significa o princípio do interesse? A nulidade, ela só vai ser argumentada, tá? Se a parte que alega tiver interesse em que ela seja reconhecida, tá bom? Não se podendo aí trazer uma nulidade referente a uma observância de formalidade cujo só a outra parte interesse. Então, o princípio do interesse significa que a parte que vai alegar a nulidade deverá ser por ela beneficiada, tá bom? E princípio da instrumentalidade das formas,
ou princípio da finalidade também. A nulidade, ela não deve ser declarada quando o ato for praticado de outra forma, tá? E atingir a sua finalidade. Não, a sua finalidade, tá? Ou que não tenha influído aí na apuração da verdade real, tá? Ou na decisão da causa. Então, gente, o que acontece? Para você, né, ter uma nulidade, né, você tem que observar isso também, tá? Que não vai se declarar a nulidade se o ato foi praticado de outra forma e atingir a sua finalidade, ok? E o princípio da convalidação. Pelo princípio da convalidação, então, é possível que esse ato que foi viciado, ele seja sanado, tá bom? Por ratificação ou pelo suprimento aí desse defeito, e em razão de ter o ato atingido a sua finalidade, que é o princípio anterior, tá? De não ter sido arguido esse vício oportunamente, ou seja, pelo princípio da oportunidade ou da preclusão, tá? Ou de ter a parte interessada anuído com os seus efeitos, tá bom? Que seria aí a preclusão lógica. Então, os atos aí, né, de declarados nulos, né, eles podem aí vir a ser sanado, ok? E o princípio da causalidade ou da consequência. O que significa isso? Que essa declaração da nulidade de um ato, ela vai causar a nulidade dos atos que estiverem diretamente dependentes, tá? Desse ato ou que sejam dele a consequência, tá bom? Há quem traga ainda também aí o princípio da boa-fé, tá? Nos seus apontamentos, tá bom? O que nós podemos tratar aqui, que é muito interessante, é a arguição da nulidade, tá bom? A arguição da nulidade, regra, né? Via de regra é que a nulidade absoluta, ela vai poder ser arguída aí a qualquer tempo, enquanto ali estiver no curso desse processo, tá? E uma vez reconhecida essa nulidade absoluta, não é necessária a provocação do interessado. O juiz aí, ele pode agir de ofício, tá bom? Esse vício aí, tido como de natureza absoluta, né, em face de quem vai comprometer irremediavelmente o processo e até a boa aplicação do direito, né, significa que uma vez declarado pelo magistrado, né, a nulidade, vai ser por meio de decisão judicial, tá bom? Que vai delinear ali, vai dizer qual é a extensão desse decreto, certo? Já as nulidades relativas, elas podem ser arguidas num primeiro momento ali pela parte, né, quando tiver oportunidade de falar nos autos, e se não houver essa arguição aí tempestiva, via de regra vai se operar então a preclusão, tá? Sobre esse ato aí que vai ser considerado como sanado, tá bom? O juiz, então, o que ele vai fazer na nulidade? Ele vai declarar, tá, a extensão dos efeitos desse decreto da nulidade. É possível que não haja necessidade da nulidade de todos os atos subsequentes, tá? Principalmente daqueles que não estão ali em relação de dependência com o ato tido como viciado, tá bom? Então, aí, a depender da nulidade que for declarada, tá? O processo, ele pode tomar o seu curso com aproveitamento dos atos processuais que já foram praticados, tá bom? Sem nenhum problema. Agora, vamos lá, né? Quando a gente fala aí de reconhecimento de nulidade judicial, né, existem aí uma série de fatores que trazem, né, as hipóteses aí em que é possível, tá, uma nulidade. Bom, quanto à falta ou deficiência na defesa, basta você olhar aí o artigo 523, súmula 523 do STF, que diz o seguinte: a falta de defesa no processo penal constitui nulidade absoluta, porém a sua deficiência só anulará se houver um efetivo prejuízo
para o acusado, ou seja, se for uma nulidade relativa, né? Se for tido, então, como uma nulidade relativa, vai precisar aí demonstrar o prejuízo. Mas a falta da defesa, tá, gente? A falta da defesa, ela vai trazer um prejuízo aí que é tão irreparável que é tido como uma nulidade, então, absoluta. Segundo, a ilegitimidade da parte, né? E aí a gente tem que trazer à lume aí toda aquela parte que a gente já estudou quando a gente fala de condição da ação, de legitimidade para o processo, né? Toda essa parte aí de legitimidade, né? A ausência de legitimidade, ela gera aí uma nulidade no processo, ok? Então, essa é uma das situações em que geraria aí uma nulidade. Segundo, incompetência do juízo, né? Isso aí significa, né, não só conforme a doutrina, como também para a jurisprudência, o próprio STF entende que a nulidade, quando ela acontece em face aí de uma incompetência absoluta, implica nulidade dos atos decisórios. Ou seja, enquanto na incompetência relativa, né, não vai importar a nulidade dos atos aí já praticados, né? Mas assim, simples remessa para o juízo competente, se for reconhecida, né, a incompetência relativa, o único efeito é o deslocamento do processo. Agora, na incompetência absoluta, vai implicar, então, a nulidade aí dos atos que são tidos como decisórios.